Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre os planos de amostragem de Dodge Homing. Bora lá? Bom, vamos lá então pessoal para mais uma videoaula aqui, tá? Dessa vez nós vamos falar aqui sobre os planos Dodge Homing, tá? São as tabelas baseadas no percentual aceitável defeituosos no lote, tá? E no limite de qualidade de saída médio, tá? Bom, vou chavear aqui para a tela, né? Como sempre, preparei aqui uma sequência de slides, tá? Para a gente acompanhar aqui juntos. Bom, os planos Dodge Homing, né, foram desenvolvidos aí por esses dois senhores, né? Chamados Harold F. Dodge e Harry Homing, tá? E eles surgiram da necessidade de alguns fabricantes, tá, de reduzir o percentual, né, de partes defeituosas por milhão nos lotes, tá? Uma vez que as tabelas baseadas no NQA, né, são as tabelas da NBR 5426, essas tabelas baseadas no nível de qualidade aceitável, né, quando utilizadas para produtos que possuem uma quantidade razoável de componentes, né, para serem integrados, tá? Eles acabam permitindo uma qualidade um pouco deteriorada, tá? Tem até um exemplo, né, principalmente na indústria eletrônica, né, que começou a se desenvolver nessa época aí do desenvolvimento desses planos, tá? Surgiu a necessidade de trabalhar em partes por milhão, tá? Em ppm, defeitos por milhão de oportunidades, né? DPPM que a gente chama, ou DPMA. DPMO, perdão. Então o que aconteceu? Muitas indústrias, né, perceberam que mesmo utilizando NQAs muito apertados aí, né, isso acabava permitindo, né, escapar uma quantidade muito grande de defeitos, tá, no produto final. Tá? Então essas tabelas, a utilização das tabelas NQA nessas indústrias deteriorava um pouco aí a questão da qualidade, né? Então tem até um exemplo aqui, né? À medida que o NQA diminui, ó, tá? Qual é a quantidade de partes defeituosas por milhão aí permitida? Tá? Então se você olhar aqui, por exemplo, mesmo um processo com um NQA de 0,01%, tá? Ele permite aí 100 defeitos a cada milhão de peças produzidas, né? Então isso acabou despertando o interesse, né, dos estatísticos, do pessoal que trabalhava com qualidade, né? Eles perceberam a necessidade de desenvolver planos que na verdade protegessem, né, o consumidor, tá? Então eles adquiriram componentes aí para montar, por exemplo, em placas de circuito impresso, né? Eles perceberam que permitindo o NQA aí, né, de 0,1 ou 1%, eles ainda têm uma quantidade muito grande de defeitos aí permitido. Tá? Então foi publicada essas tabelas aí, né, os planos de amostragem Dodge Homing, nesse livro aqui, ó, tá? O título em inglês é Sampling Inspection Tables, tá? De Dodge Homing. São as tabelas de inspeção por amostragem, tá? Um ponto interessante é que essas tabelas só fazem sentido, né, quando os lotes forem rejeitados, tá? Eles devem ser submetidos a uma inspeção 100%, tá bom? Do contrário, essas tabelas aqui não fazem sentido a utilização delas, tá? Então, perdão, essas tabelas foram desenvolvidas nesse quesito, tá? Tem até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, imagine uma placa de circuito impresso, tá? Que tem aí 100 componentes eletrônicos, né, montados na placa, né? E esses componentes, né, eles vêm de fabricantes que possuem lá no processo de fabricação deles um nível de qualidade de 0,5% de defeituosos, tá? Significa um índice de qualidade de produção de 99,5%, tá? Então, um nível de qualidade razoavelmente bom, tá? Então, a probabilidade, né, de você inserir esses componentes numa placa de circuito eletrônico aí, tá? E essa placa funcionar corretamente, tá? A probabilidade de funcionamento dessa placa, né, funcionar corretamente com esses 100 componentes aí a um nível de qualidade de 99,5%, ele acaba sendo somente de 0,658, ou seja,
60,58%, ou seja, um nível de qualidade muito baixo no produto final, né, onde vão ser utilizados esses componentes aí. Tá? Mesmo que os fornecedores tenham um nível de qualidade muito alto, aí de 99,5%, por exemplo, né, e se mantenha nesse patamar, no final, onde esses componentes eletrônicos vão ser integrados para formar um produto, ó, esse produto vai ter a probabilidade, né, de funcionamento só de 60,58%. Então foi dessa necessidade aí que surgiram essas tabelas alternativas aí, né, de Dodge-Homing para proteger o consumidor, tá? Baseado no índice de defeitos lá no processo do fabricante dos componentes, tá? Lá no processo do fornecedor. Tá bom? Então essas tabelas não são baseadas no nível de qualidade aceitável. Tá? Bom, existem dois tipos de tabela, né? São as tabelas LQSM, tá? E as tabelas PADL, que a gente chama. Tá? A primeira delas, né, LQSM, significa o limite de qualidade de saída média. Tá? Na videoaula aí sobre as curvas características de operação, tá? Nós vimos o que é essa curva, tá? Nós aprendemos aí o que é essa curva e onde se localiza esse limite. Esse limite é o pico da curva de qualidade de saída média. Tá? Então essa tabela aqui ela foi desenvolvida, né, para esses percentuais aqui. São 13 tabelas, tá, que se baseiam no limite de qualidade de saída média, né, que vai de 0,1% até 10%, tá, de acordo com a tolerância aí do consumidor, né, de aceitar até 10% ou 0,1%, tá, de limite de qualidade de saída média, perdão. Né? E essas tabelas elas têm 6 categorias, cada uma delas, né, são 13 tabelas, cada uma delas tem 6 classes de percentual médio, tá, no processo de defeituosos. Tá bom? Então eu vou mostrar aqui essa tabela, ó, a primeira delas, tá? Eu peguei a tabela, né, do limite de qualidade de saída médio de 2% para ilustrar aqui, tá? Como a gente já viu, existem 13 tabelas dessa aqui, cada uma para um percentual de LQSM, tá bom? Eu peguei essa de 2% para ilustrar aqui, por exemplo, tá? A gente comentou, né, que o lote no o processo no fornecedor, ele possui uma qualidade de 99,5%, tá? Então significa que um dos fabricantes dos componentes do seu produto vai fabricar, né, componentes com qualidade de 99,5%, tá? Ou seja, 99,5 a cada 100, né, vão ser produtos bons, tá bom? Então nota que ele tem aqui, né, a tabela tem aqui na primeira coluna o tamanho do lote, tá? Então esse aqui é o tamanho do lote. Depois, né, a média de processo, ó, tem 6 categorias aqui para você enquadrar o seu fornecedor, né? Até 2%, ó, tá? Então o limite de qualidade de saída média é 2%. Então imagina que a média, né, o percentual médio de qualidade lá no seu fornecedor é de 99,5%. Então, o percentual médio de defeitos vai ser de 0,05. Tá? Então, ele vai cair nessa segunda coluna aqui, ó. Tá? E isso vai depender, né, logicamente, do tamanho do lote. Então, a amostra que você vai retirar para inspecionar esse lote do seu fornecedor, imagina que o lote tem um tamanho lá de 2.500 unidades, por exemplo. Então, eu vou vir aqui na coluna do tamanho do lote. 2.500 unidades vai cair nesse intervalo aqui, tá? De 2.001 a 3.000 peças. Então, eu venho aqui na coluna correspondente, ó, tá? Ele me diz que para esse tamanho de lote, tá, e para esse índice de qualidade no fornecedor, eu preciso inspecionar 41 peças, tá? Se eu encontrar até um defeito, eu aceito o lote. Maior que isso, né, se eu encontrar 2, eu rejeito o lote. Tá? E ele me diz aqui, ó, que o RQL máximo para esse tamanho de lote é de 9,4%. Tá? Então é dessa maneira aqui que funcionam as tabelas de limite de qualidade de saída média. Tá? Nota que na primeira linha aqui, tá, você faz uma inspeção, não tem aqui o N, né, o tamanho de N, significa que você vai inspecionar todos os itens, vai aceitar se não encontrar nenhum defeito, tá? Nota que não tenha, nem tem aqui o RQL, tá? Inspeção 100%. E à medida que você aumenta o tamanho do lote, né, como nós já vimos aqui, aumenta o tamanho da amostra e você
passa a ter uma contagem de defeituosos permitida aqui, de acordo com a média do processo. Tá? Então esse percentual aqui, nas tabelas LQSM, eles não significam o NQA, tá? Eles significam a média, tá? Do percentual de qualidade, né? Ou percentual de defeitos lá no processo do seu fornecedor, tá bom? Lá na linha de produção do fornecedor. À medida que esse percentual aqui referente da tabela diminui ou aumenta, você vai perceber aqui também que os tamanhos amostrais aqui, né, para a inspeção do lote, eles vão mudar. E isso é decorrente aí do afrouxamento né, para apertar aí o limite de qualidade de saída, tá bom? Então esse é o primeiro tipo de tabela aí dos planos Dodge Home, tá? E também tem, né, os planos PADL, tá? Que são os planos baseados no percentual aceitável de defeituosos no lote, tá? Nota que você passou, né, de uma tabela aqui, limite de qualidade de saída média, né? Você vai ter interesse de monitorar a saída do lote, né? A qualidade que o lote vai proporcionar na saída, ou no percentual aceitável de defeituosos que existe dentro do lote. Então você tem essas duas opções aí para fazer a inspeção por amostragem, tá? Esse plano PADL, né, eles são elaborados, né, para que a probabilidade de aceitação no lote, né, no nível PADL escolhido, seja sempre igual a 0,1. Tá? Então, o nível, a probabilidade de aceitação de um lote, tá? Nesse nível de percentual do processo do fornecedor, a probabilidade de aceitar esse lote vai ser sempre de 10%. Tá? Então, isso é devido ao risco do fornecedor. Né? Então, ele transfere esse risco aí do lado do fornecedor, ajusta isso para 10% e calcula, né, baseado na média de processo de fabricação do seu fornecedor, a probabilidade de aceitação. Os valores, né, para os quais existem tabelas, né, de planos PADL, Dodge Home, aí são 8, tá? Que vai de 0,5% até 10% nesses intervalos aí, tá? E geralmente essas tabelas aqui, elas cobrem os valores da média do processo até metade do valor do percentual de aceitação de defeituosos no lote, tá? Você não vai encontrar tabelas, por exemplo, de 1%, tá? De PADL no valor de 1% aqui na última coluna, vai ser sempre metade, tá? Então, um outro ponto interessante também é que a inspeção 100% ela é sempre mais viável economicamente do que a amostragem quando a média do processo do fornecedor é maior que metade do que o percentual de aceitação defeituosa no lote, tá? Isso torna a inspeção total média é muito grande, tá? Então isso fica inviável economicamente, então você vai acabar tendo que inspecionar uma quantidade muito grande, tá? Muito próxima de 100% aí. Isso se torna inviável economicamente aplicar esses planos PADL aqui, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui também a tabela dos planos PADL, tá? Essa tabela aqui, ela corresponde a 1%, tá? Existem mais 7 tabelas aí, além dessa aqui, tá? Então nota aqui, ó, vou já até observar aqui que o percentual aceitável de defeituosos no lote, né? Se eu vou tolerar até 1% de defeituosos e ainda assim vou aceitar o lote, tá? Nota que o meu fornecedor precisa ter um percentual, né, de defeituosos médio lá no processo dele, ó, de no máximo 0,5, tá? Então essas tabelas aqui elas são baseadas na qualidade de saída média, tá? Então, para que isso aconteça, né, para que essa inspeção aqui seja efetiva, então ele não tabelou além disso aqui, porque além disso aqui se torna economicamente inviável, tá bom, pessoal? Então vamos olhar aqui, ó, no caso, por exemplo, imagina lá, né, de novo o fornecedor com 99,5%, tá? Então vou utilizar essa última coluna aqui, tá? Então vamos lá, 2.500 unidades, ó, cai nessa faixa aqui de 2001 a 3.000. Vou lá na última coluna, tá? E o tamanho da minha amostra, ó, é 870. Vou aceitar com até 5 defeitos encontrados e vou rejeitar se tiver com 6, né? E isso me dá uma qualidade de saída média, ó, de 0,25, quase 0,25%, tá?
no final, é 0,26, né? Então dá 0,26% aí, tá? De qualidade de saída média, tá bom? Então essas tabelas são baseadas nesse sentido aí, tá? De reduzir o ppm, tá? E de maneira que você controle a qualidade nos lotes baseando no processo, tá? Na qualidade média de processo ou no percentual de defeituosos lá no processo do seu fornecedor, tá? Então nós estamos falando aqui, né, o próximo slide nós vamos falar disso, né? Essas tabelas são baseadas no percentual médio, tá, de qualidade, né, ou no percentual médio de defeitos lá no processo do fornecedor, tá? Como é que você determina, tá, esse valor de percentual médio, né? Então você vai ter que fazer uma estimativa da média percentual de defeituosos, né, ou do índice de qualidade lá no seu fornecedor, né? Então, o procedimento para fazer, né, essa validação, ele é estimado geralmente através de cartas de controle de fração de defeituosos, tá? Que é a carta P, a carta de proporção de defeituosos aí, sempre baseada nos primeiros 25 lotes submetidos, né, pelo seu fornecedor. Então ele vai fornecer lá os lotes, nos 25 primeiros lotes, provavelmente você vai precisar fazer uma inspeção 100%, tá, desses lotes aí para checar qual é a real proporção de defeitos aí, tá? Se você tiver, né, entre esses 25 lotes aqui, né, um lote específico que exceda o limite superior de controle, tá? Até coloquei a carta de controle aqui, ó, tá? Então, se você tiver um lote que exceda esse limite superior de controle aqui de defeituosos, né, no lote, isso deve ser checado, né? Ele deve ser descartado aqui, se for realmente uma causa assinalável, e aí você calcula uma nova média, tá? Admitindo mais um lote para ser inspecionado, tá? E aí isso significa que até que o resultado dos primeiros 25 lotes estejam acumulados, tá? Deve-se usar o maior valor possível da média do processo na tabela apropriada. Aí você vai escolher se você vai utilizar um plano LQSM ou um plano PADL, né? Mas é sempre baseado nessa média. Essa aqui, ó, é a média de processo, né? É o valor. Então, essa média aqui, ó, de 0,0968, tá? Isso aqui vai dar quase 10%, tá? Então 0,1. E aí 10% você volta na tabela e encontra aí qual é o valor, né, que você vai precisar utilizar para fazer a amostragem por aceitação utilizando os planos DOT Home. Tá bom, pessoal? Então esse aqui é um vídeo bem curto aí. Se você curtiu o vídeo, né, deixa seu joinha aí, se inscreve, considera aí se inscrever no canal, tá bom? Deixa seus comentários aí, nos comentários logo abaixo do vídeo, tá? Dúvidas, sugestões, correções são sempre muito bem-vindas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!